Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe para você que tá ligadinho no canal. E acabou o mistério. O treinador Pedro Caixinha é o novo comandante do Peixe para a temporada 2025. Em entrevista coletiva realizada há pouco na Vila Belmiro, Pedro Martins, o novo CEO do Santos Futebol Clube, foi o responsável por trazer a informação à torcida santista. Marcelo Teixeira, com semblante carrancudo, falou pouco. E olha, não quis falar muito com a imprensa na tarde de hoje, o mandatário do Santos. Tudo sobre a entrevista de Marcelo Teixeira e também de Pedro Martins aqui neste vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, acabou o mistério. Pedro Caixinha vai comandar o Santos Futebol Clube pelos próximos 2 anos. Pelo menos assina contrato com o Peixe para 2025 e também 2026. Pedro Caixinha, que comandou o Red Bull Bragantino nas 2 últimas temporadas, acabou sendo mandado embora do Bragantino na reta final do Campeonato Brasileiro. Pedro Caixinha está sem clube há pelo menos 2 meses e o anúncio do nome do treinador português surpreendeu, porque a diretoria estava dizendo há algum tempo que o profissional que o Santos tinha contratado ou estava acertado estava empregado. E por questões de ética e também contratuais, o Santos não poderia anunciar o nome do treinador. Era isso que dizia o presidente Marcelo Teixeira nas entrevistas que concedia. Porém, tudo mudou. Marcelo Teixeira chegou à sala de imprensa meio carrancudo, meio fechado, claramente um pouco envergonhado ali pelo rumo da negociação frustrada, tanto com Luiz Castro como também com Gustavo Quinteiros. Marcelo disse que sempre teve como plano a contratação de um novo CEO, neste caso Pedro Martins. E a partir do momento que ele contratou o Pedro Martins, entregou essa decisão para o novo profissional do Santos, que chegou ao Santos Futebol Clube no último sábado, e aí já entrou em contato com o Pedro Caixinha, e no domingo o Santos já bateu o martelo, portanto no dia de ontem, com a contratação do treinador português. História claramente muito mal contada. O presidente disse que em nenhum momento falou sobre nome de profissional. Aí depois, numa outra pergunta, ele acabou dizendo: não, eu falei sobre o Luiz Castro porque vocês descobriram que o procurador do profissional esteve em Santos, então não tinha para onde correr. Mas em nenhum momento eu disse que o Santos tinha o profissional A, B, C ou D contratado. É fato, o presidente do Santos nunca citou o nome do treinador contratado, mas chegou a dizer algumas vezes que o Santos tinha sim um treinador contratado e uma comissão técnica definida, e que esse treinador estava empregado e por questão de ética e também contratual ele não poderia assinar. O que se provou não ser verdade, porque o Pedro Caixinha está 2 meses sem clube. Vamos ao currículo do treinador português, novo comandante do Santos Futebol Clube. Está aí, portanto, Pedro Caixinha. Ele que tem 54 anos de idade, natural de Beja, em Portugal. Ele gosta de atuar no esquema 4-3-3, passou por 9 equipes, dirigiu 2 vezes o Santos Laguna do México, passou pelo Leiria, também pelo Nacional de Portugal, pelo Al Garrafa do Catar, passou pelo Rangers da Escócia e treinou Alfredo Morelos, passou também pelo Cruz Azul do México, pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita, pelo Tajeres da Argentina e teve como última passagem o Red Bull Bragantino entre os anos de 2023 e 2024. Foram 4 títulos conquistados na carreira, todos eles no México, comandando o Santos Laguna. Na carreira, 547 partidas, 49,6% de aproveitamento. Em 2024, aproveitamento de 44,9%. Tá aí as informações do novo treinador do Santos,
Pedro Caixinha. Olha, para quem acompanha o Varanda Futebol Debate sabe que o Pedro Caixinha sempre foi um nome que me agradou bastante, né? Nós dizíamos há cerca de 25, 30 dias atrás que o Pedro Caixinha era um dos nomes que o Santos avaliava. Inclusive, a diretoria do Santos teria entrado em contato com o Pedro Caixinha, mas por incrível que pareça, naquele momento as negociações não evoluíram, ficaram em stand-by. O Pedro Caixinha voltou para Portugal, recebeu convites do Grêmio, chegou a ficar próximo do Grêmio, recebeu convites também do Atlético Mineiro, não fechou as negociações e agora foi contratado pelo Santos. Eu gosto do Pedro Caixinha, eu acho que é um treinador dos nomes que o Santos trabalhou, é um treinador com um bom currículo, que já conhece o futebol brasileiro, passou por 2 temporadas aqui no Brasil, então conhece a nossa logística, conhece as particularidades do futebol brasileiro e, acima de tudo, conhece os nossos jogadores. O Pedro Caixinha enfrentou como adversário várias vezes o Santos Futebol Clube. Então, além de não ter o problema de adaptação, também não teremos o problema de desconhecimento do elenco do Santos Futebol Clube ou do nosso futebol. Então, acho que o Santos acerta, mesmo tentando outros nomes, perdendo tempo, eu acho que o Santos acaba acertando na contratação do Pedro Caixinha. Me agrada o nome do treinador português. Lembrando que o Santos derrapou demais ao longo desses 35 dias sem treinador, né? O Santos teve não de Sampaoli, depois o Santos teve não de Luiz Castro, depois o Santos chegou muito perto de ter Gustavo Quinteiros, no meio do caminho tentou também Renato Gaúcho, foram pelo menos 4 negativas recebidas pela diretoria do Santos. E ficou muito confuso, né? Somente poucas horas antes da entrevista coletiva vazou o nome de Pedro Caixinha, claramente um treinador que o Santos pensou nele como possibilidade concreta somente sábado agora. Durante todos esses outros dias, o Santos derrapou com vários nomes de treinador, conforme eu citei. Olha, que o Santos, mesmo tendo percorrido um caminho mais longo, que o Santos acerte na escolha do profissional. Me agrada o Pedro Caixinha. É bom treinador, tem habilidade para trabalhar com a base, é um treinador obcecado por resultados, trabalha muito, gosta de ficar por um longo tempo no CT estudando o seu elenco, buscando alternativas e também estudando adversários. Me parece que o Santos escolhe um bom profissional. O que pode atrapalhar o Pedro Caixinha é o atraso no planejamento do futebol do Santos. Fica claro e evidente para todo mundo que o Santos está atrasado. Atrasado nas contratações, atrasado nas dispensas, atrasado também no planejamento do futebol para 2025. Cabe agora ao Martins, ao Pedro Martins e também ao Pedro Caixinha colocarem velocidade, acelerar o processo para que o Santos não impacte o planejamento de 2025. Dia 3 está marcada a reapresentação. Dia 11 tem Orlando Cup e no dia 19 o Santos estreia no Campeonato Paulista. Tá tudo muito próximo e o Santos ainda precisa evoluir em contratações. Olha, olhando o caso do Pedro Martins, profissional que eu conheço bem pouco e prefiro não opinar sobre ele, dá para opinar sim sobre Alexandre Galo e Paulo Brax, que estão correndo o risco de demissão claramente, né? Porque a partir do momento que o Santos contrata o Pedro Martins, que vai acumular a função de executivo de futebol e também de diretor geral, né? O CEO, fica claro que o Marcelo Teixeira está descontente com o que tem visto do Galo e do Paulo Brax, porque senão não faria sentido a contratação de mais um profissional. É preciso saber se o Marcelo Teixeira vai ter atitude para retirar esses 2 profissionais do clube, mandar embora, tanto o Galo como o Paulo Brax. O Marcelo tem ali por característica acumular profissionais, né? Deixar amigos dentro do clube. Será que ele vai ter coragem para demitir o amigo Alexandre Galo e o recém-contratado Paulo Brax? Vamos aguardar os próximos passos. Agora, sobre o novo CEO do Santos Futebol Clube, Pedro Martins, o Santos tem buscado jogadores do Botafogo, tanto Tiquinho Soares como Danilo Barbosa. O fato de o Pedro Martins ter vindo do Botafogo pode acelerar estas negociações. Um outro ponto importante é que o Santos tem interesse no Lucas Evangelista, meio-campista do Red Bull Bragantino, treinado por Pedro Caixinha por 2 anos. Pode ser
que o fato de Pedro Caixinha conhecer demais o Lucas Evangelista possa facilitar a contratação desse meio-campo, que é muito bom de bola. Então tá aí as informações desta véspera de Natal, né, dia 23/12. O torcedor do Santos um pouco mais aliviado, mas é preciso destacar a péssima postura do presidente Marcelo Teixeira com a imprensa e, mais uma vez, a postura ruim do Departamento de Comunicação do Santos. O Departamento de Comunicação do Santos convocou a imprensa para uma entrevista coletiva com o presidente Marcelo Teixeira. Era isso que dizia a mensagem recebida por todos os jornalistas na noite do domingo, que quem concederia a entrevista coletiva era Marcelo Teixeira. O que vimos não foi isso. Marcelo Teixeira se recusou a dar respostas aos jornalistas a partir da segunda pergunta. Ouviu a primeira, respondeu e na segunda pergunta direcionada a ele, se esquivou e disse que a entrevista não era com ele. Lamentável a postura do presidente do Santos e lamentável, mais uma vez, a postura do Departamento de Comunicação do clube. O Santos precisa ser tratado de forma mais cuidadosa, de forma mais responsável pelas pessoas que atualmente estão no clube. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço para todos vocês. Quero ouvir. E aí? Aprovaram a contratação de Pedro Martins e também do Pedro Caixinha? Os dois Pedros estão contratados pelo Santos. Eu gosto muito da ideia do Pedro Caixinha. Do Pedro Martins, prefiro esperar um pouco mais. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!